Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Painel Executivo, edição especial, hoje recebendo Vitor Maia e também o Shoa, que é CEO do grupo UTEI. Essa é uma série de 7 podcasts, no qual esse é o primeiro podcast que a gente está fazendo dessa série. E temos aqui a presença do nosso querido Shoa, CEO do grupo UTEI. Perfeito. Vamos começar então. A primeira pergunta que eu tenho para fazer aqui, primeiro se apresentar, eu acho que é importante um pouco saber um pouco da sua jornada, falar um pouco aí da sua trajetória. Eu acho importante para o pessoal que vai acompanhar esse podcast entender. Fica à vontade, fale um pouco aí da sua jornada para a gente entender. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Agradecer aqui a Unifametro pelo convite de poder estar aqui estreando esse primeiro podcast e a gente fazer um bate-papo aqui legal. Meu nome é Vitor Maia, eu sou diretor executivo da Comercial Maia, e a Comercial Maia é uma distribuidora de material de construção que atua em todo o estado do Ceará. São nos 184 municípios, é uma empresa de 40 anos, fez 40 anos de mercado, empresa familiar, empresa 100% cearense, foi fundada pelo meu pai 40 anos atrás, e hoje eu comecei a trabalhar com 14 anos na empresa, muito novo, e a empresa era bem pequena. Hoje o grupo cresceu, a gente já faz parte de um grupo com várias empresas e com diversificadas atuações. A empresa familiar, minha irmã também, a Luciana, trabalha, cuida de toda a parte financeira do grupo, e já estamos no processo de sucessão, já incluindo a terceira geração. Tem uma sobrinha minha que começou agora, tá estagiando lá e aprendendo na área de marketing. Legal, então, Comercial Maia é materiais de construção e também tem todo esse hub, né? Na verdade, nossa empresa é só B2B, só vende para pessoa jurídica, e o nosso principal mercado são as lojas de material de construção do Ceará. Então são 6 mil depósitos de material de construção em todo o estado do Ceará que a gente atende mensalmente, e também temos uma fatia menor, que é a participação em construtoras, pequenas, médias e grandes construtoras, incorporadoras, que a gente também são bons clientes da gente. Perfeito. E no nosso tema de hoje, a gente vai falar do assunto mais quente do momento, que é a inteligência artificial e também estratégia. Como isso funciona nas empresas e também na liderança. Shoa, o que nós temos hoje para explorar nosso querido Vitor? Hoje a gente vai querer entender justamente que a sua empresa é uma empresa familiar, uma empresa que a maior parte das grandes empresas aqui, o sucesso relacionado ao sucesso são familiares. E o que a gente quer entender é como a IA, como você já está pensando e como já está impactando ou não, a estratégia que você está pensando numa empresa tradicional como a sua, uma empresa de sucesso, como vai agora enfrentar esse novo desafio da IA? Na verdade, a IA é um universo de oportunidades, né? Você vê que todo dia lançam uma IA nova, tem milhares, já tem plataforma de unificação de IA, já com várias soluções, né? E assim, a aplicabilidade, ela é muito vasta, e a gente tem tentado manter a cabeça aberta e começar a utilizar. Estamos tentando, na verdade, fazer com que todas as áreas da empresa consigam utilizar de alguma forma, né? Na parte de tecnologia, a gente já tem dentro do nosso RP alguns RPAs, algumas automações, algumas coisas usando algoritmo e tal, mas as IAs estão ficando muito avançadas e o custo muito baixo, né, de implementação. Então, assim, desde a nossa área do marketing, por exemplo, na parte de edição de vídeos, tratamento de imagem, legendas, traduções, né, conteúdos, é bastante utilizado na parte de vídeos e imagens, né, em materiais, campanhas internas, endomarketing. Tem ajudado bastante também nas figurinhas, né, que estão sendo criadas aí, nos emojis, né, os avatares. Enfim, então temos uma boa aplicabilidade nessa área já. E aí também em outras áreas, como por exemplo, nós temos a área de processo e qualidade, e toda essa parte de levantamento, mapeamento de processo é uma coisa muito manualizada, né? Gerar os fluxos, assim, era manual, né? Então
Então, hoje já tem ferramentas que você já coloca o POP lá, o procedimento operacional padrão, e ele cria todo o fluxo, todo o desenho, né? Então, assim, são alguns exemplos, né? Você pega na área a parte de apresentações também, criar apresentações, a parte de edição de imagem, toda a parte de endomarketing também é uma área que a gente está conseguindo utilizar bastante. E estamos de olho no mercado, a evolução dos softwares que a gente tem, né? E as opções de integração das IAs com o nosso RP, né? Como, por exemplo, para análise de planilhas, né? Análises de informações. Inclusive, a gente, sábado agora, vai ter um momento lá com o nosso time comercial e estamos levando um professor lá para fazer uma aula ao vivo com a nossa equipe de IA. Eu tive a oportunidade agora de participar de um evento, um lançamento imobiliário, onde o Paulo Angelim fez uma demonstração ao vivo de como ele carregou na IA o vídeo do lançamento, a tabela de preço, as informações de mercado, lançou tudo, ensinou um grupo lá de quase 200 corretores ao vivo de como superar a objeção, de como criar scripts, de como regionalizar, e ele foi fazendo ao vivo. Eu achei muito legal a iniciativa e já rapidamente a gente conseguiu um professor do Sebrae que vai nos auxiliar fazendo isso também. Nós temos uma equipe de 70 representantes comerciais em todo o estado do Ceará para ajudar a criar, né, utilizar essa inteligência a nosso favor para criar argumento, contra-argumentação, diferenciais, enfim. Acho que o grande desafio é a gente conseguir estar atento e aproveitar isso para nós termos mais produtividade nos times, né? Tu já notou algum ganho, Vitor, de produtividade dos times? As pessoas têm reportado? As áreas que estão fazendo mais coisa, o pessoal do marketing, essa parte de vídeo, áudio, imagem, utilização de banco de imagem. Mas né, tu sentiu que o SLA deles diminuiu bastante por causa disso, de entrega? Vai estar mais rápido para produzir o material? Por exemplo, o nosso gerente comercial e trade, quando eu pedi, às vezes, não sabia brifar bem o que queria. E aí hoje, por exemplo, o que ele me disse lá que ele está fazendo? Ele já brifa o que ele quer para IA, vê mais ou menos já um pré-layout de mais ou menos imagem, tal, como é que ele quer, e ele já chega para o marketing e diz, ó, pega essa imagem aqui, aí tu faz isso. Já fica mais tranquilo. Né? Bom, com base no que você falou nos desafios da empresa familiar, a pergunta que eu tenho aqui, aproveitando aí o que você comentou para a gente, o que compartilhou, é o seguinte, né? Você comentou que é uma empresa com múltiplas gerações, né? Sim. E agora falando um pouco das gerações, como cada um vê essa questão da IA, porque você tem uma visão, certamente a geração anterior tem outra e a que vem tem outra. Como é que você está lidando com essas múltiplas gerações e o impacto da IA nisso daí? O nosso desafio como empresa e como liderança nessa área é incentivar, né? Proporcionar momentos onde você consiga, de certa forma, insultar o time para começar de forma, mesmo que seja experimental, hoje tem muitas ferramentas gratuitas, começar a utilizar, começar a se ambientalizar com as ferramentas, né? Então, assim, dentro do financeiro, por exemplo, na análise contratual, contratos às vezes longos, então você consegue colocar IA para interpretar e lhe dar os principais tópicos, né, colocar na sua posição, assim, se coloque na minha posição e identifique os pontos vulneráveis desses contratos. Porque, na verdade, a grande sacada da IA que eu vejo é você saber fazer o prompt correto, né? Então, assim, é desafiador, normalmente as novas gerações têm mais facilidade, né? São os early adopters, né? Começam a utilizar primeiramente, né? Mas a gente tem um time relativamente jovem, mas a gente está incentivando as áreas, proporcionando momentos, discussões e casos práticos de utilização, né? Inclusive também formação, né? Então, por exemplo, na parte de TI, hoje fala-se muito na questão de programação, né? Eu vi até uma matéria ontem que fala que até o próximo ano a IA deverá substituir os programadores júniores, né? Sim.
Então, assim, eu tive agora uma conversa até com um vizinho meu, que ele é programador e não estava mais programando, e ele diz, olha, agora com a IA ficou muito fácil de programar. Eu voltei a programar porque eu entendo, eu sei fazer o prompt, Sim. eu dou o script ali e ele monta a programação, você não precisa Sim, digitar. exatamente. Eu acho que, só te cortando, né, Vitor? Eu acho que esse é o grande, hoje, que as pessoas, né, tentam olhar a inteligência artificial, só que a qualidade da resposta ela está muito relacionada à qualidade da pergunta. Sim. Né? A qualidade de como eu monto esse prompt. E eu estava entrando na discussão que as pessoas falam sobre inteligência artificial, que ela vai substituir o pensamento humano. Eu discordo, né? Eu acho que você vai precisar ter o pensamento, só que agora é para fazer as perguntas certas, para poder estruturar, de fato, o que você pede. Então, a qualidade do prompt, a engenharia de prompt é que vai ter aí um grande, né, sucesso daqui para frente. Eu tive a oportunidade de participar de um evento sobre IA em São Paulo com o professor Walter Longo. E ele fez uma palestra, né? Ele é da área do marketing, e ele se autodenominou como o melhor criador de imagens hoje do mundo. Melhor designer. O melhor designer de imagem do mundo. E ele fez um exemplo prático lá na convenção da Coral de descrever uma imagem, né? E ele começou a descrever uma moça jovem de cabelos ondulados, e ele usou um vocabulário bem rebuscado, com olhar sobre o ombro. Então ele fez uma discriminação bem complexa e veio uma imagem assim, uma coisa absurda, né? E aí, interessante que ele disse, olha, se eu pegar esse mesmo prompt e reaplicar ele, ele vai dar outra imagem. Então, assim, existem alguns questionamentos sobre as questões de direito de imagem, né? Então existem alguns desafios para essas novas... Mas assim, ele é um cara formado em marketing, com muita bagagem, com muito conhecimento, ele consegue hoje, com a IA, se autodenominar o melhor design. E ele falou que isso poderá gerar uma grande revolução no mercado de trabalho. Por quê? Por mais que as novas gerações tenham mais facilidade de adequação com a IA, as pessoas mais experientes têm bagagem, vocabulário, interpretação para saber fazer. Então isso poderá abrir uma nova oportunidade para as pessoas mais experientes. Sim, isso já está acontecendo. De fato, esse movimento já está acontecendo. Algumas empresas estão buscando pessoas mais experientes que já estão habilitadas a lidar no prompt com a IA. Porque justamente esse ponto foi colocado. É preciso ter conhecimento para criar uma descrição do prompt muito bem detalhada. Sim. E aí eu concordo com o que você colocou 100%, que na verdade a capacidade criativa do ser humano, o conhecimento que ele consegue gerar e combinar para poder fazer a pergunta certa, ela é fundamental. E aí tudo gira em torno disso, né? De você conseguir construir a pergunta certa para o resultado ser o melhor possível. Né? Então, você que está nos assistindo, que entende que a IA ela pode facilitar a tua vida, ela pode sim, né? Em algum momento ela vai facilitar, só que não adianta nada você terceirizar o pensamento para uma inteligência artificial. Você vai ter que ter uma bagagem e, principalmente, o fundamento das disciplinas, que o fundamento é que traz o prompt, né? Para poder aplicar e ter uma qualidade de uma resposta que é diferente de qualquer um. Porque hoje a gente já está tão familiar com IA que a gente sabe que aquele texto foi feito por IA. Por quê que a gente sabe? Porque a pergunta talvez tenha sido uma pergunta genérica. Isso. E a resposta da IA é uma resposta genérica. Então a gente já sabe que aquele texto, aquela legenda foi criada com a inteligência artificial. Porque a qualidade das perguntas não são boas. Uma coisa interessante, complementando isso aí, é que assim, algumas pessoas do mercado de trabalho hoje identificam a IA como uma ameaça. Sim, né? E, na verdade, eu tenho um pensamento bem contrário a isso, porque, na verdade, eu acho que a IA é uma grande alavanca, né? Eu acho que, assim, o ser humano, até o exemplo que eu dei do programador, né? Qualquer profissão, eu acho que, pelo menos num período curto, assim, não existe essa possibilidade de substituição. Então, assim, uma profissão X vai ser substituída por uma IA. Eu acho que um profissional X que não usa a IA
vai ser substituído por um profissional que vai utilizar a IA. Então, eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque, assim, eu vejo a velocidade de processamento de dados e de criação de conteúdos, textos, ou qualquer área, é absurda. Sim. Então, por exemplo, nessa área de processos lá, a parte de desenho de processo e mapeamento não estava andando com a velocidade que a gente queria. Normalmente, se não tivéssemos uma ferramenta, teríamos que colocar outra pessoa. Sim. E aí agora a gente, com a ferramenta, vai conseguir produzir provavelmente o que 2 pessoas ou até mais produziria, né? Ou seja, o profissional fazendo um número maior de entregas, com mais qualidade, né? E com menos efetivo. Né? Questão de custo também, de eficiência, acho que isso é bem importante. Ótimo. Pronto, seu ponto aí foi perfeito, porque de fato existe essa visão pessimista, né, sobre o que está acontecendo, mas o fato é que a melhor forma talvez da gente entender a IA é como algo que vai potencializar o trabalho do ser humano. Né? Então, como você bem falou, né, é possível ali utilizar a IA para ele poder realmente fazer o trabalho de várias, digamos, potencializar a equivalência de várias pessoas, ou seja, você com a mesma equipe bem treinada com a ferramental, aquela equipe de 4 vale para uma equipe de 20, de 50 pessoas. Esse é o grande ponto, né? A visão otimista que vai levar as empresas realmente ao caminho do sucesso. Perfeita a sua colocação. E ao invés de criar super máquinas, se fala muito, né, de super IA, a gente está dando poder para a gente mesmo. Está criando super-humanos, né? Porque você consegue maximizar o seu poder e sua produtividade de forma absurda com a inteligência artificial. Maravilha. Vamos, então, avançar. Uma pergunta que certamente é importante esclarecer, sim. Você que já está com essa visão, já está com o negócio tradicional, já está enfrentando esses desafios, o que você pode compartilhar para outros líderes? O que você considera como um aprendizado importante para ser compartilhado, para ser passado? Eu acho que é como eu comentei no início, a gente tem que ter muita cabeça aberta, tem que ficar bem atento ao mercado, né? E assim, como toda nova tecnologia, e acho que hoje a gente tem uma grande vantagem, antigamente lançava-se um novo sistema, uma ferramenta, tudo era muito caro. Então você tinha uma barreira de entrada muito alta. Hoje, acho que quase todas as IAs, pelo menos as que eu conheço, tem versões demo. Tem versões gratuitas que você baixa aqui no celular em questão de segundos e você consegue utilizar. É o freemium, né? Às vezes mais de forma restrita, com nem todas as funcionalidades. Perfeito. Mas assim, é uma questão de aprendizado, adaptabilidade. Então você vai ter que começar a utilizar para você começar a ver as aplicações, né? E depois ir para versões, né, pagas, mais complexas, né? E eu acho que assim, a gente não, assim, acho que qualquer gestor, qualquer empresa não pode subestimar o poder da IA. Acho que assim, ignorar isso talvez seja um grande risco, né? Porque se você tem o seu concorrente que está usando, ele pode ter mais eficiência, ele pode ter mais entrega, ele pode ter redução de custo, ele pode ter mais velocidade, margem. Então, assim, acho que é um negócio que, assim, todo dia você vê, como eu falei, uma aplicabilidade nova. Assim, eu não vejo nenhuma área da empresa, por exemplo, que no nosso caso, uma empresa de comércio, que nós não possamos utilizar. Ontem à noite eu estava vendo um sistema que utiliza IA na parte de interpretação de imagens, do sistema de CFTV. Né, para identificação de riscos de acidente de trabalho, para identificação de comportamentos fora de padrão, até na parte de auditoria do processo, se o processo está sendo feito correto, a IA por trás, plugada dentro da tecnologia que você já tem, por exemplo, um sistema de câmera, ela pode trabalhar por, né, vários homens. Então, assim, a gente já está vendo aí também isso aí como um caminho e ouvindo. E assim, hoje é como eu falei, além de ter as ferramentas hoje gratuitas, o custo, né? A maioria dessas ferramentas são SaaS, você paga mensalidade você pega o próprio ChatGPT na versão 4.0, é $20, R$100 por mês. Então, assim, a barreira de entrada é muito baixa. Hoje só não entra na utilização dessas ferramentas de IA quem de fato não quer. Né? É uma decisão assim, hoje da menor empresa para o empresário individual, para o profissional liberal ou para grandes corporações, isso aí é inevitável. A edição de imagens e tal, tem muita coisa legal.
Perfeito, perfeito. E você consegue, nesse momento, eu sei que às vezes é mais complexo, porque está tudo mudando tanto, muito rápido, né? Olhando para frente, você consegue, até que ponto você consegue enxergar esse impacto? Ou ainda está difícil? Porque é tudo tão rápido, está tudo tão dinâmico, então, às vezes, às vezes o fato, o melhor a se fazer numa empresa é buscar também ser muito reativo, porque muda muito rápido, mas olhando um pouco para frente, você consegue enxergar um pouco mais para frente do que está acontecendo, para o que pode impactar na sua empresa? Eu acho que assim, realmente está sendo muito rápido. Todo dia você vê uma nova funcionalidade, uma nova aplicabilidade que você não enxergava ou que não existia, né? Mas assim, os níveis de produtividade das pessoas e das empresas eu acho que vai mudar bastante. A velocidade disso, sim, se a gente tentar projetar, é até difícil um pouco falar sobre isso, né? Porque assim, eu acho que vai ser uma velocidade muito grande. Eu acho que assim, tudo que é trabalho operacional, repetitivo e que tem padrão, é possível de se automatizar e colocar uma IA não só para processar, mas também para interpretar, né? Então, por exemplo, a gente está vendo algumas ferramentas também lá na área de pricing, precificação de mercado, com retaguarda, com IA, né? Enfim, tem muita coisa nova aparecendo todo dia, né? Nós temos uma demanda muito grande lá de responder orçamentos, né? Temos chatbot lá e tem automação, beleza e tal. Você recebe uma planilha, às vezes, com 200, 300 itens, você tem que ir um ser humano lá e digitar o orçamento um por um, interpretar e tal. Mas, assim, esse é um processo padrão. O produto ele tem um código de barra, ele tem um código de fábrica, ele tem uma descrição, ele tem uma marca, o nosso banco de dados está lá completo, a gente tem imagem. Então, assim, se o cliente vai mandar um áudio, se o cliente vai mandar uma planilha de texto, se ele vai mandar uma foto de um orçamento escrito à mão, ou a foto do produto que ele printou ali na internet, eu acho que assim, vai facilitar muito o nosso dia a dia. Claro. E aí a gente já está testando lá uma ferramenta para reduzir, né? A gente já tem estatísticas aí de algumas empresas de São Paulo utilizando, reduzindo o tempo médio de orçamento de 7 dias para 15 minutos. Perfeito. Por exemplo. Olha a vantagem que tem em relação às empresas que não estão utilizando, né? Exatamente. Aí tu falou do trabalho, né? Que o trabalho pode ser que eu substitua a pessoa que não utiliza. A mesma coisa acontece com as empresas. As empresas que não utilizam vão ser substituídas pelas que utilizam, não é isso? Exatamente. O mercado já vem há algum tempo nesse formato. As empresas mais longevas, as empresas que crescem mais, não necessariamente são as mais antigas, né? São as mais ágeis. E agora mais do que nunca, né? Com a ferramenta dessa aí que acelera tudo que você imaginar dentro da empresa, né? Eu falei do exemplo da nossa empresa, que é uma empresa comercial, mas empresa de serviços, o mundo da advocacia está sendo revolucionado por isso, o mundo da medicina, o mundo da indústria, com algumas IAs preditivas de processos industriais, máquinas, manutenção. É um negócio absurdo, né? Eu estava vendo um negócio, uma pesquisa, que fala sobre os jovens hoje estão se consultando de forma psicológica com o IA, né? O volume, o quanto isso é preocupante, né? De você utilizar isso como alavanca de saúde, né? A gente falou da medicina, mas tem essa parte psicológica também, a própria nutrição, né? Você já monta um plano alimentar ali numa inteligência artificial que já te dá todos os nutrientes. Você carrega o teu exame lá dentro, você consegue já saber qual é a deficiência que você tem. Obviamente que isso precisa ser acompanhado, né? Não pode ser assim, jogado do jeito que está. Eu acho que, como eu falei, acho que vai ser uma revolução no mercado. Está sendo e vai ser cada vez mais, porque ao mesmo tempo que tem suas benesses, tem toda uma questão regulamentar que tem que ser resolvida, né? Como propriedade de imagem, direito de propriedade de imagem, como, por exemplo, a substituição de um profissional que não pode ser subestimada, né? E a gente até estava discutindo numa reunião semana passada, a gente leu um aquecimento em uma reunião, e aí falando sobre que aí talvez o grande desafio das empresas seja como humanizar isso, né? Utilizar a IA, né? Você pega os próprios atendimentos de chatbot. Tem muito atendimento
que é 100% digital, mas tem coisa que às vezes não está bem parametrizado, fica aquela coisa robotizada. A gente tem, sempre na parte onde a gente tem os contatos internos entre as áreas, os contatos com os clientes, eu acho que a gente tem que utilizar de forma muito incisiva para dar produtividade naquilo que realmente precisa. Né? E aí o desafio que a gente tem é manter a humanização. Legal. Né? O relacionamento interpessoal, porque a questão emocional, a questão, né? Eu falei aqui que o nosso negócio é um negócio 100% B2B, Sim. mas por trás de todo o CNPJ é um CPF. Sim, Então, assim, não é isso que vai fazer, que vai mudar tudo, entendeu? É assim, tem que ter, acho que o ser humano sempre vai ser fundamental nesse processo, né? Utilizando a IA, as ferramentas de IA, de automação, as tecnologias ao seu favor no aspecto de alavanca, de como fazer mais. Perfeito. Inclusive, você colocou um ponto interessante. A questão dos chatbots, do que eles eram antes da IA e agora, com a entrada dos agentes de IA, isso já causou uma grande revolução. Inclusive, os pensadores que estão observando as tendências, né, já comentaram que os agentes de IA vão tomar conta de tudo. E em termos de plataforma, como você falou que tem um RP e tudo mais, né, a tendência... tem uma tendência interessante que eu acho que realmente vai pegar, já várias pessoas já estão prevendo isso, é que a gente não vai acessar diretamente as interfaces da plataforma, porque hoje, à medida que o nível do executivo vai subindo ali na parte de gestão estratégica, naturalmente você não consegue mais acessar os sistemas da empresa. Você começa a delegar, não, eu quero essa informação, pega ali para mim, pega ali para mim. Para alguns empreendedores isso é ruim, né? Porque você fica com aquela impressão, poxa, eu não consigo acessar diretamente a informação que eu quero. Só que os agentes já estão quebrando isso daí e vai conseguir criar uma ponte direta onde você vai conversar com ele, pedir informação, ele não vai mais passar por ninguém ali, ele vai acessar as informações, consolidar e te entregar o que você quer. Né? Eu estou testando isso, já está em fase de implementação, eu lidero um projeto junto ao Tribunal de Contas da União, que a gente está construindo justamente um agente lá que ele acessa o sistema, pega várias informações sobre obra, o que está acontecendo e já responde sem acessar a interface. Então, essa é a grande revolução que está todo mundo prevendo. E aí, nesse ponto que você falou, é perfeito. Por quê? Quando a gente usa a IA e treina para ela ser mais, o atendimento ser mais humanizado, ela conversa de uma forma que você nem percebe que é uma IA. Aí ela dá, assim, aí os chatbots tradicionais, que eles seguem uma linha ali, vão respondendo, aí você já sabe logo que aquele negócio ali... Os padrões, né? Os padrões, né? Meio que é uma URA, uma nova URA, né? Basicamente, que aí vai seguindo ali o mesmo fluxo, né? Mas essas novas tecnologias, eu de fato vejo que negócios como o seu ali vão ser extremamente impactados, porque você vai realmente conseguir chegar no nível, né, porque já tem empresas chegando nesse nível, que a conversa é tão fluida que a pessoa do outro lado não percebe que é uma IA. Não dá para mais fazer essa distinção. Muito bacana aí, e o que você está falando está bem alinhado com toda essa tendência que está acontecendo aí. Maravilha. Vitor, mensagem final para quem está nos assistindo. Deixa aí a sua mensagem. Até queria saber, aproveitando, né, antes dessa mensagem, queria saber se já tem reuniões semanais, como é que é, sobre falar de inovação e inteligência artificial lá na Comercial Mai, e a gente já pode emendar com esse pedido. A gente tem trazido nas nossas reuniões setoriais, as reuniões de time de liderança, sempre algum texto, algum vídeo sobre a IA e gerando a discussão e fazendo um brainstorming entre os times de mostrar, incentivar o que cada um está usando, como está usando e o resultado que está trazendo. Eu acho que é isso aí, a gente precisa começar a experimentar para poder trazer os aprendizados, porque todo dia, né, assim, eu não, como eu comentei, eu não vejo restrição de utilização em área nenhuma da empresa. E eu acho que assim, a mensagem final é isso, a gente tem que ficar muito atento, tem que estar participando, tem que estar utilizando, a gente não pode ignorar isso, porque isso, se a gente for levar o tempo, do mesmo jeito que houve a grande revolução do maquinário, a quarta revolução industrial, a gente está passando, talvez, hoje, por um processo como esse, que talvez lá na frente
seja identificado como uma grande revolução de IA, né? Agora na China, na Feira da China, algumas pessoas que foram anos atrás e foram agora esse ano, o número de robôs, por exemplo, com IA, né, integrada, fazendo várias funcionalidades, isso aí tá virando uma coisa muito mais normal do que era, né? E assim, tecnologias acessíveis, eu acho que isso é o grande detalhe, né? Então assim, antigamente só tinha um RP grande e grandes corporações, grandes empresas. Então hoje você tem ferramentas SaaS que você paga só a mensalidade, que atendem todo tipo de empresa. Então assim, acho que hoje a limitação de tecnologia e a limitação de IA, ela não tem barreira. A barreira, se ela existir, vai estar aqui na nossa cabeça, né? Ou por uma... a pessoa não querer utilizar, né? Ou seja, a pessoa querer ignorar ou não querer enfrentar esse novo, não acreditar nisso. Esse talvez seja a grande barreira. O restante, eu sinceramente não vejo. Eu acho que assim, é muita coisa ao nosso favor, se a gente souber utilizar. Perfeito. Pessoal, queria agradecer aqui ao Vitor Maia, tá? O Shoa também. E se você gostou desse conteúdo, obviamente curte, comenta e compartilha. E até o próximo episódio. Obrigado, pessoal.